Essa semana eu estava fazendo um levantamento da literatura sobre vícios em rede social e a neurobiologia por trás do comportamento de ficar mais tempo do que o desejado em uma rede social, principalmente quando a gente não quer ficar todo esse tempo em rede social. E obviamente eu passei por uma série de artigos científicos sobre vícios. Dizer que a gente é viciado ou tem vício em rede social é um pouquinho complexo quando estamos falando em debate acadêmico, porque o termo vício envolve uma série de coisas que talvez os comportamentos de uso em rede social não tenham ou não apresentem em completa análise. Porém, é óbvio que a gente pode ter um comportamento compulsivo na medida em que a gente fica ali dentro rolando Reels ou olhando TikTok por inúmeras horas, às vezes, prejudicando a nossa vida, deixando que a gente faça outras tarefas, deixando que a gente conclua outras atividades e principalmente reduzindo a nossa sensação de prazer em outras coisas, senão o que está ali dentro da rede social. Esses mecanismos envolvendo dopamina, serotonina, mecanismo de recompensa rápida, sem muito esforço que a rede social nos oferece, estão já muito bem descritos em vários artigos da literatura. Inclusive, eu tenho uma aula enorme lá no Reservatório de Dopamina sobre a neurociência dos vícios. Quem tiver interesse, está aqui no primeiro comentário fixado o link. E acho que uma das coisas que a rede social mais oferece, que potencializa essa atividade dopaminérgica, é a novidade. Você não sabe o que vai acontecer quando você rolar o dedinho para baixo no Instagram e o que vai acontecer ali no próximo vídeo. E principalmente, existe uma alternância em termos de estímulo, onde você vê ou um Reels hipersexualizado que mantém você preso ali, ou depois um Reels num paraíso, num lugar muito legal. Então essa alternância entre estímulos não é previsível o que vai acontecer, dispara a nossa dopamina de forma absurda. Diversos pesquisadores já mostraram isso em modelos experimentais de macacos, que a nossa dopamina aumenta muito mais quando a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no próximo comportamento em termos de recompensa. É por isso, por exemplo, que cassinos funcionam. Você pode apertar aquele botãozinho ali e talvez ganhar uma grande recompensa. E é isso que faz com que os nossos mecanismos de vício sejam ali perpetuados dentro das redes sociais. Mas, recentemente, tem um novo campo sendo debatido e particularmente achei bem interessante, mostrando que existe também um componente dissociativo nas redes sociais. E isso é extremamente interessante e, inclusive, fez eu me policiar sobre o uso das redes sociais, até mesmo mais do que eu já fazia. Considero que eu utilizava a rede social de uma forma adaptativa. Eu tento utilizar para obter informações e monitorar o meu tempo gasto ali dentro. Mas depois que eu tive contato com essa nova informação, essa nova literatura, eu fiquei ainda mais interessado em ficar mais fora da rede social do que dentro dela. A parada é que existe um fenômeno chamado de dissociação, que está presente inclusive em alguns transtornos psiquiátricos, mas é um fenômeno que ocorre também em pessoas saudáveis. Na verdade, há hipóteses dizendo que a gente foi evolutivamente selecionado para ter dissociação porque relaxa, porque diminui estresse e diminui ansiedade. E na verdade a gente até busca dissociação em alguns momentos para justamente ficar um pouco mais relax. Vou dar um exemplo. Quando você está muito estressado e fala, vou dirigir um pouco, e você pega seu carro e sai dirigir sem rumo para relaxar. Isso é um tipo de dissociação. Quando você vai caminhar no parque, você vai correr, quando você vai ver um filme, por exemplo, você está voluntariamente entrando num estado dissociativo que faz com que você reduza a sua autoconsciência, reduza o seu aspecto reflexivo, a sua reflexão sobre o mundo, ponderando situações, olhando determinados cenários, calculando critérios para tomar decisão, tudo isso se desliga. A sua capacidade atencional é afunilada para o estímulo que você está se submetendo e todo o resto do mundo meio que fica deixado de lado naquele momento que você está em estado dissociativo. Então veja como que a gente busca esse estado dissociativo. Lendo livros, olhando filmes, passeando no parque, até pessoas de forma mais desadaptativas, né? Ficando bêbado, usando drogas e coisas assim. E a gente busca esse estado dissociativo justamente porque ele reduz a nossa percepção de mundo externo, a nossa autocrítica e a nossa capacidade reflexiva. E, portanto, vai-se embora junto aí vários pensamentos que
causam ansiedade eventualmente. E algumas pesquisas estão mostrando recentemente que a rede social faz isso também. Tem algumas pesquisas ainda preliminares, nem publicadas não foram apresentadas em alguns congressos apenas porque de fato é algo bastante novo, mostrando que quando a pessoa fica na rede social rolando, por exemplo, o feed do TikTok ou Reels, você pode entrar num estado dissociativo. Você perde um pouco a noção de mundo, então aquelas preocupações elas vão embora, saca? E eu tenho certeza que você talvez esteja percebendo que você faz isso. Você acaba perdendo a noção de tempo, então você fica ali 10, 15 minutos e não percebeu que ficou todo esse tempo. E presta atenção, uma das principais coisas que indicam que você está em um estado dissociativo é você não lembrar o que você acabou de ver. Quando você estiver rolando o feed do Reels ou do TikTok, tenta, quando acabou de rolar, que talvez você entrou nesse estado dissociativo, se pergunta, o que eu acabei de ver? Talvez você ficou 20 minutos olhando aquilo e não lembra de um Reels. Talvez lembre de um ou dois no máximo. Isto é, você entrou num estado de dissociação, quase como se fosse um anestésico, você quase que anestesiou e não lembra o que aconteceu. E de novo, isso é bastante interessante em alguns momentos na nossa vida. É interessante passar por esses momentos para que o nosso cérebro não fique sobrecarregado. No entanto, aqueles mecanismos de vício que as redes sociais oferecem a nós, que eu falei no início do vídeo, eles podem fazer com que você perpetue esse comportamento de ficar ali dentro da rede social, entrando nesse estado de dissociação mais vezes, fazendo com que você passe horas do dia perdendo tempo, literalmente perdendo tempo, porque você não lembra o que aconteceu e você deveria estar fazendo outras atividades. E você deixa dessa forma com que a rede social use você e não você utilize ela. É importante que você fique atento, porque dentro de um ano, se você passa 2, 3 horas perdendo tempo na rede social, é provável que você fique no final do ano com um déficit gigantesco de tempo útil que você poderia estar usando para fazer qualquer outra coisa. Então assim, pessoal, esse vídeo é basicamente isso, tá? Eu queria que vocês apenas tivessem uma noção e um cuidado dos comportamentos nas redes sociais, porque de fato é uma ferramenta muito maravilhosa. Você pode seguir pessoas que talvez você nunca fosse capaz de encontrar ou saber o que a pessoa está fazendo. Você pode utilizar a rede social para ter entretenimento. Você pode seguir uma atriz, um ator, um cantor, uma pessoa que talvez não te agregue em nada do ponto de vista informativo. Você não precisa ser produtivo 100% do seu dia. Você quer saber o que o cara tá comendo, o que a pessoa faz, como que ela fala sobre algum tema, e tudo bem, não tem problema nenhum. A rede social tem essa função, é uma função de entretenimento, de interação com pessoas que não estão ali no seu momento presente, na sua vida fora da rede social, fora da internet, e aquisição de informação. Afinal de contas, tem vários jornalistas opinativos, tem várias pessoas que falam sobre ciência, tem vários vídeos bem feitos sobre temas específicos que você pode e deve utilizar dentro da rede social. O problema é quando você está sendo utilizado por ela. E aí começa a virar um problema, porque você não consegue mais ter controle sobre o seu comportamento acerca do uso de rede social e pode gerar esses prejuízos. Então, fique esperto nisso, porque pode ser uma coisa interessante para o seu eu do futuro ter em seu repertório comportamental, que é o controle sobre as redes sociais.